Fala galera, vamos voltar aqui a falar sobre o nosso querido direito penal. Hoje falando sobre a parte geral do Código Penal brasileiro, mais precisamente o artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da legalidade penal. Mas antes de adentrar ao mérito desse princípio, vamos aqui ressaltar a importância do princípio da legalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Olha só, o princípio da legalidade está previsto na nossa Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte, o caput: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, princípio da legalidade. E olha só, a Constituição Federal também, em seu artigo 37, traz as disposições gerais sobre a organização da administração pública. E o artigo 37, caput, diz o seguinte: a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também é o seguinte, veja que o artigo 37 traz o princípio da legalidade. Ainda alguns doutrinadores do direito administrativo dizem que é um princípio mínimo da administração pública. Além da previsão no texto constitucional, existem diversas leis infraconstitucionais que também tratam acerca do princípio da legalidade. Quer exemplos? Olha só. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 1992, traz em seu artigo 4º o princípio da legalidade. Os agentes públicos devem obediência ao princípio da legalidade. Lei 8666 de 1993, Lei de Licitações e Contratos, traz em seu artigo 3º a previsão do princípio da legalidade. Lei 9.784 de 1999, Lei do Processo Administrativo em âmbito federal, traz em seu artigo 2º, além de diversos outros princípios, a previsão do princípio da legalidade. E olha só, além da previsão na Constituição Federal, da previsão nas leis infraconstitucionais, está previsto também o princípio da legalidade em diversos documentos internacionais. Olha só, Convênio de Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de Roma, de 1950, princípio da legalidade. Convenção Americana de Direitos Humanos, nosso querido Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, também traz a previsão do princípio da legalidade. O Estatuto de Roma, criador do Tribunal Penal Internacional, de 1998, também traz o princípio da legalidade. Olha só, como se não bastasse. A nossa Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada mesmo, é isso mesmo. Em Carta de Paulo aos Romanos, também traz o princípio da legalidade. Olha só, abramos nossas Bíblias em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 13. A ninguém pode ser imputado o pecado se não houver lei. Princípio da legalidade também previsto na nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá. Voltando ao artigo 1º do Código Penal, o que diz? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Lembrando que esse mesmo texto está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que define e não há pena sem prévia cominação legal. Vamos lá, vamos agora falar sobre o princípio da legalidade. Veja, esse princípio da legalidade, ele tem que ser visto sobre dois aspectos. Lembrando, legalidade penal é igual anterioridade mais reserva legal. Ou seja, dentro do princípio da legalidade penal, você tem a reserva legal, reserva de lei mais a anterioridade. Reserva legal, nada mais, nada menos é o seguinte: somente lei em sentido estrito pode criar crimes e combinar penas. Não é qualquer dispositivo normativo não, somente lei ordinária ou lei complementar. E essa lei tem que ser oriunda do Congresso Nacional, tem que observar o devido processo legislativo constitucional. Por que é o Congresso Nacional? Olha só, a nossa Constituição Federal, ao tratar acerca das competências da União, traz em seu artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito penal. Não obstante, o parágrafo único do artigo 22 da Constituição dizer que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre as questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22,
compete privativamente à União legislar sobre o direito penal. Ok? Além de lei, tem que ter a anterioridade. Isso significa o seguinte: se eu pratico um fato hoje e amanhã esse fato passa a ser previsto como crime através de uma lei federal, eu não vou responder por este crime, porque existe uma lei, mas não existe a anterioridade, que é essencial para que o princípio da legalidade penal possa surtir os seus efeitos. E olha só, o artigo 1º do Código Penal diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Além de crime, também abrange a contravenção penal, mesmo não estando previsto no artigo 1º. Ok? Não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia combinação legal. Além de pena, também abrange a nossa querida medida de segurança, mesmo não estando previsto no artigo 1º. Ok? E agora a perguntinha que não quer calar. Medida provisória pode criar crime e combinar pena? Medida provisória pode criar tipo penal incriminador? Não. Negativo. Por quê? Nos remetendo mais uma vez à nossa Bíblia Política, que é a Constituição Federal, ela diz em seu artigo 62 a seguinte disposição: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º do artigo 62. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria. Inciso 1º, relativa a linha B, direito penal, processual civil. Medida provisória não pode criar tipo penal incriminador, porque a Constituição veda esse dispositivo. Assim também como as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral também não pode criar crimes e combinar penas. Ok? E agora vamos lá, escutar a musiquinha acerca do artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o define. Não há pena sem prévia combinação legal. Esse é o artigo 1º. Da onde? Do Código Penal, que traz o princípio da legalidade penal. Pessoal, se inscreva lá no meu canal, Dário Martins Cantar Direito, pra gente assistir lá uns videozinhos acerca do direito penal, ok? Valeu!